um pouquinho. Estão me ouvindo bem? Lá em Mateus 14, onde fala que Jesus andou sobre as águas. Mateus 14, do 22 ao 30 do 22 ao 32. Que diz assim: Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto eles despedia da multidão. Despedia a multidão, eu falo que nessa parte aí, desculpe cortar, eu falo que aí Jesus estava despedindo de nós, que nós somos multidão. Você vai ver a diferença de discípulos para multidões. Despedia a multidão, ele subiu ao monte para orar, à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando sobre o mar. Os discípulos vendo o caminho os discípulos vendo caminhar por sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: venha, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidais? Por que duvidastes? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, sou grata, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Deus, obrigada por esse momento aqui, Pai, privilégio, onde eu posso falar do teu amor, que, Senhor, não seja eu, Matilde, mas seja o Senhor a falar através de mim. Que eu possa expressar de uma forma clara, realmente, daquilo que o Senhor quer passar para toda essa igreja essa noite, para os irmãos que estão aqui reunidos. Fala através de mim. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus, que eu oro agradecida. Amém. Irmãos, quando a gente fica olhando o que está acontecendo hoje, diante de tudo isso, dessa pandemia, não é só pandemia, não, no mundo todo, quando você veja na televisão, pai estuprando o filho, pai, padrasto, matando uma criança, eu assisti, eu peguei no Face esses dias, onde o filho acorrentava a mãe e mantinha relações sexuais com a própria mãe, e tantas outras desgraças que está acontecendo no mundo todo. O que mais a gente ouve na nossa mente é: onde está Deus? Onde está seu Deus? Isso é porque Deus quer. Isso é a vontade de Deus. Se está acontecendo isso, não é à toa. É a vontade de Deus que está acontecendo na vida das pessoas. Eu disse: não. Jamais é a vontade de Deus, porque na própria palavra fala: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, e não é a vontade de Deus que o mundo se perca, certamente não é a vontade de Deus, mas sim a permissão de Deus. Quando nós vimos lá, quando pediu para Noé construir aquela arca, quantos anos Deus deu para que aquele povo se arrependesse? Antes dele destruir tudo, a terra que estava corrompida, Deus deu muitos anos de chance, muitos anos de tempo para que as pessoas se arrependessem, e não houve arrependimento. Quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, a ousadia de Noé: olha, se tiver tanto eu não destruo, se tiver tanto eu não destruo. Deus falava para Noé, Deus deu chance para que aquela terra não fosse destruída, e mesmo assim, eu falo que não foi excesso de pecado, mas foi por falta de justo que foi
destruído Sodoma e Gomorra. Então, não é a vontade de Deus, e sim a permissão de Deus, porque o mundo, a terra está corrompida, e para que as pessoas se convertam, para que as pessoas realmente perceba que está em pecado. Ontem a irmã Otília falou muito sobre o pecado, e realmente é isso que está acontecendo, por excesso de pecado. Olha o tempo que Deus está dando, já tem mais de ano tudo isso, e mesmo assim. Aí quando você vem para esse texto de hoje, aí você vê aqueles discípulos naquele mar, já altas horas de madrugada, aí você começa a pensar, mas será porque eles estavam acontecendo tudo isso? Por que aquele vento ao contrário? Por que aconteceu? Você acha que ele não ouviu na mente dele? Vocês não vão chegar, vocês não vão atravessar, vocês vão morrer. Cadê o Jesus que abandonou vocês? Vocês acham que na mente deles também? Aí você olha, será que é porque estava em pecado que estava acontecendo aquilo com aqueles discípulos? Igreja, se você for ver no começo do texto, ele fala assim, logo em seguida Jesus ordenou. Então, na verdade, eles estavam obedecendo a ordem de Jesus. Então, não foi que eles estavam fazendo algo que era errado, não foi como Jonas da vida, que foi para o lugar oposto do que Deus mandou, do que Jesus mandou. Eles estavam obedecendo, cumprindo a ordem de Jesus. Então, não tinha como porque estava acontecendo tudo aquilo, porque eles estavam em pecado. Muito pelo contrário. São pecadores? Eram pecadores? Sim, como nós somos, sim. Mas não que estava acontecendo tudo aquilo, porque eles estavam cometendo algo que era contra a vontade de Deus. Muito pelo contrário, eles estavam fazendo a vontade de Deus. E aí nós perguntamos, mas aqueles discípulos, por que eles tiveram tanto medo? Eles acabaram de assistir um grande milagre de Jesus no mesmo texto. Gente, eu li esse texto 500 vezes. No mesmo texto, você vai ver que eles participaram, junto com Jesus, da multiplicação dos pães. Eles viram um grande milagre de Jesus, então eles tinham todos os motivos do mundo para crer que Jesus jamais teria abandonado, que Jesus era poderoso para fazer muito, muito mais do que pensamos, do que pedimos. Então, eles tinham todos os motivos do mundo para crer que Jesus fazia qualquer milagre, até eles livrarem dessa situação. Eles não tinham motivo nenhum para ter medo. Aí eu te pergunto, se você for pegar no mesmo texto, igreja, eles participaram, assistiram um grande milagre de Jesus, mas eles tiveram algo muito terrível na vida dele. Qual foi? Antes da multiplicação dos pães, o que eles assistiram? O que nós estamos vendo hoje, a morte de um grande amigo, João Batista. Nós temos orado pelos enlutados, pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, nós temos orado, então nós estamos orando uma falácia, mentira, porque nós estamos orando pela fragilidade que as pessoas que perdem seus entes queridos, como que eles não ficam depois de perder um amigo? Eles viram, vocês acham que não vieram na mente dele, João Batista morreu daquela forma, por que nós não vamos morrer também? Eles estavam fragilizados, eles estavam abatidos, gente. Eles estavam fracos. E eles, além de tudo, o que eles tinham acontecido com eles? Antes deles irem para aquele barco, para Jesus pôr eles dentro daquele barco, mandar em altas horas para o mar, eles tinham participado do quê? Eles tinham também, além da morte de estar fragilizado pela morte de João Batista, além de estar fraco, a perda de um ente querido, de um grande amigo, e o cansaço físico daqueles homens. Fala no texto que eles haviam participado da distribuição dos pães. Imagine, distribuir pães e peixe para mais de 5 pessoas. E aí, como é que fica isso? Eles estavam cansados, fragilizados, abatidos e, acima de tudo, com a mente aonde? Talvez não é nem no milagre, mas na perda. Eles estavam fragilizados. Eles estavam cansados. E depois de tudo isso, Jesus fala que Jesus se despediu das multidões, despediu de nós, igreja. Porque nós, multidões, nós estamos longe de ser discípulos.
Eles haviam participado da multiplicação dos pães, tinham recolhido as coisas que tinham sobrado, estavam cansados, fragilizados, ainda tinha que enfrentar mais um mar a madrugada dentro. Jesus despediu-se deles, foi despedido das multidões, e depois foi ao monte orar. Foi se sentir sozinho para orar. E certamente eles foram orar. Jesus foi orar pedindo bênção, força para si mesmo, mas também, muitas vezes nós vemos Jesus pedindo força para si mesmo, mas há muitas vezes nós olhamos nos versículos Jesus pedindo força aos discípulos para que eles não fossem vencidos pelos inimigos. E aí, eu faço uma pergunta para você, igreja, hoje. Quem de vocês já tentou fazer algo que não deu certo e se frustraram, e muitas vezes se frustraram até mesmo com o próprio Deus? Quem de vocês, eu falo para mim, Matilde, eu vou dar um exemplo. Quando eu ia fazer cartão de crédito, você vai comprar numa loja pelo carnê, você paga duas coisas numa só no carnê. No cartão de crédito, você paga em 10 vezes sem juro. E eu ia fazer cartão de crédito e falava, Senhor, se não for da tua vontade, que não consigo fazer esse cartão. Eu ia lá, o vendedor falava, olha, dona Matilde, não foi hoje. Eu saía de lá e frustrada, por que não deu certo? Por que não deu certo? Mas eu tinha falado, Senhor, se não for da tua vontade, por que eu faria frustrada? Dá para entender? Então eu pergunto para você, quem de vocês já fizeram algo que se frustraram, que não deu certo, que deu errado, que se frustraram? Amém? Louvo a você se você fez isso. Dou graças a Deus pela sua vida se você já fez isso um dia. Sabe por quê, igreja? Quantas pessoas haviam naquele barco? Quantos discípulos? Qual foi o único que se dispôs a andar sobre as águas? Somente Pedro. Só Pedro aparece aí, só o nome de Pedro. Os outros falam discípulos, mas Pedro foi o único que se dispôs, que teve ousadia. Por isso que eu falo, que eu ia estar com medo de falar, mas eu falei, se eu vou falar de ousadia, como que eu vou ter medo? Tem que enfrentar, nem que não dê certo na live, mas Pedro foi o único, igreja, que teve ousadia de chegar para Jesus e falar, se és tu mesmo, faz-me andar sobre as águas, faz-me ir até twittar. E a ousadia maior de Pedro foi quando ele colocou os pés na água, porque a igreja não colocaria. Nem se fosse durante o dia. Quanto mais altas horas, colocar um mar, quem conhece mar, eu conheço o mar, e sei, até quando vem uma ondinha pro meu lado, eu já gasto com medo da onda me levar. Imagine se eu ia ter a ousadia de colocar os pés sobre a água, jamais. Pedro foi o único ousado. Pedro, ele não teve, quando Jesus fala, homem de pouca fé, talvez a fé dele, mas medo ele não teve. Fala que os discípulos não teve susto, mas medo, tanto que gritou. E Pedro não. Pedro, ele foi ao encontro de Jesus. Ele andou sobre as águas. E quando veio o vento forte, ele simplesmente se afogou. Não que ele deixou de acreditar que era o Senhor. Porque ele poderia gritar, me joga uma corda, me faz isso, vem você me socorrer. Ele gritou, Senhor, me salva. Então ele cria realmente que era Jesus,